Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, de forma remota, para dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, às 19h30. E hoje é o capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corpórea. E o item de hoje é a simpatia e antipatia terrenos. E vamos inicialmente pedir o amparo da espiritualidade da Casa do Caminho, ao Dr. Erma, que nessa noite possamos assim, com esse estudo, ter um nível maior de compreensão, para que a gente possa utilizar na nossa vida, né, de forma mais segura, mais tranquila, com o conhecimento que adquirimos aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, Kardec pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Eles podem, os espíritos respondem que eles podem se encontrarem em outra vida, mas reconhecer não. Né? É a questão, né, como a doutrina traz, do esquecimento do passado, né? A da importância que nós temos de esquecimento do passado, para que a gente possa agir livremente com o nosso livre-arbítrio, né? Se nós já temos alguma condição anterior de conhecimento daquela pessoa que está encarnada com nós ficamos muito retraídos em relação à questão do nosso livre-arbítrio, né? Então é por isso que é muito importante esse esquecimento do passado. E aí os espíritos aqui, aí eu trago aqui do estudo das questões comentadas dos livros do Espírito, do Livro dos Espíritos, do Espírito Miramês, né? E ele fala o seguinte nessa parte que é comentada: a simpatia entre dois seres é força poderosa que se enraiza em vidas passadas. Certamente que nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. No entanto, há criaturas mais dotadas de sensibilidade que percebem amigos e inimigos de épocas recuadas. Né? Por quê? Ele coloca isso aqui porque nós temos espíritos com elevações, como o Chico Xavier, né? Então, assim, espíritos dessa natureza, né, dessa grandeza moral, eles conseguem até ter esse conhecimento. Mas, em termos gerais, é como os espíritos colocam aqui. Não há condições de nós reconhecermos. Nós podemos até, pelo estudo da doutrina, termos uma certa desconfiança em relação a isso, né? Pessoas que muitas das vezes nós não conhecíamos nessa encarnação e, de repente, ao nos voltarmos a nos encontrar, termos uma afeição muito grande, um nível de confiança, né? Então, assim, de antemão do conhecimento, do estudo doutrinário, nós podemos até ter uma certa desconfiança em relação a isso, né? Então, só que aquela certeza e como aquela pessoa era, como deixava de ser, isso nós não temos como, né? Está dentro dessa questão do esquecimento do passado. Então, imaginemos, porque aqui na 386 ele está falando de pessoas que se estimaram. Mas e aqueles que nós tínhamos antipatia em vidas passadas? Imagine o transtorno que isso não seria, eu reconhecer uma pessoa, né, nós reconhecermos uma pessoa que nós tivemos grandes dificuldades numa vida anterior.
que nos fizeram mal, como é que seria o nosso comportamento na vida atual? Então, assim, nós temos que ter esse esquecimento realmente. Na próxima questão ele fala disso, ainda nessa 386, só que é na A, né? Então, aqui no finalzinho do comentário de Miramês, ele fala o seguinte: se juntos foram felizes, dá-lhes um grande prazer esse reencontro, né? A gente se sente bem com aquela pessoa que nós já participamos em alguma encarnação e que nos era de uma simpatia, nós tínhamos um amor muito grande por essa pessoa. É claro que nós, ao reencontrarmos, sem saber, sermos só apenas atraídos por esse campo vibratório, né, que nós temos ao pensarmos, então nós nos atraímos. Então nós nos sentiríamos um prazer muito grande. E quando fosse um reencontro com os infelizes, né, do passado, gera-se logo uma antipatia entre os dois, né? Então, nós somos atraídos aos que são simpáticos, e os que nós tivemos problemas na vida passada, nós vamos sentir logo de cara uma antipatia, né? Vamos querer estar mais distante deles. E na A, Kardec pergunta: não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Os espíritos falam, nem sempre a recordação das existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. E aí ele pede para remeter a 392. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. O Espírito Miramês coloca aqui: quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao reencontrarmos alguém que nos instile o ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem que pudermos, pois essa antipatia é sinal de inimizade no passado. Então, assim, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, nós temos que ter essa percepção, já que nós estamos estudando, podendo nos desenvolver com o estudo nessa nossa área espiritual, nós temos que ter essa condição de não sentirmos mais um ódio por essas pessoas que nos criam antipatia, né? Nós estamos aqui para nos desenvolvermos, crescermos espiritualmente. Então, já que nós passamos a ter um certo conhecimento, então nós temos que começar a olhar de uma forma diferente. Podemos, não vou dizer que a gente vá ficar ali o tempo todo, mas podemos orar por esse irmão, né? Por quê? Porque nós vamos passar períodos, né? Às vezes com aquele espírito que nos é antipático, e que nós possamos ter, sim, um crescimento espiritual com todos esses ensinamentos que nós temos. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então, não é só apenas as pessoas simpáticas que vão fazer com que a gente possa caminhar, mas os antipáticos também vão testar muito a questão da nossa paciência, da nossa benevolência, né? Então, isso é uma forma da gente praticar a caridade também. Então, que a gente reflita bem quando nós estivermos com esses sinais, né, de antipatia, né, com esses espíritos. Nós estamos
para um crescimento, para um desenvolvimento. Então, todas as dificuldades que são colocadas para o espírito encarnado é para o seu crescimento. Como nós podemos trabalhar aquela dificuldade que nós temos com o nosso irmão, né? Então, assim, nós temos que ter botar em prática todos esses ensinamentos doutrinários. É para isso que nós estudamos. Então, a gente poder perceber essa questão. Na 387, a simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Né? Não. Dois espíritos se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Né? Então, assim, se eu estou num determinado nível, eu vou buscar, né, eu tenho afinidades com outros espíritos encarnados, nós vamos ter certas afinidades e vamos ter uma comunhão de pensamentos, né? Então, isso vai nos possibilitar ter essa simpatia com esses espíritos. Então, não necessariamente todos os espíritos que são simpáticos a nós foram de vidas passadas, né? Então, assim, nós temos pessoas, né, que você chega e se sente bem ao lado daquela pessoa, porque ela já tem uma vibração muito boa, né? E se nós também estamos mais ou menos naquela sintonia, nós também vamos nos sentir atraídos, vamos ter simpatia por esse outro espírito, sem querer que isso tenha sido de uma outra encarnação. Então, assim, é por isso que é até um pouco difícil esse reconhecimento, né, se essa simpatia é dessa vida ou de uma outra vida. Na realidade, o que importa é uma convivência que devemos ter de fraternidade, né? E aqueles espíritos que são ainda antipáticos, que estão em outras vibrações que não igual à nossa, nós também devemos acolhê-los. É claro que isso, no nosso nível espiritual, nós vamos procurar se manter mais afastados, né? Mas não significa que nós não possamos querer bem, fazer uma prece, né? Ter uma canalização de bons sentimentos para aquele espírito a qual muitas vezes está necessitado, né, de preces, né? Às vezes as pessoas estão muito perdidas na vida. Lá no serviço tem um rapaz que as pessoas não gostam de estar com ele, né? Então, assim, é uma vibração muito negativa, porque não é apenas comigo, mas é com um grande grupo de pessoas, a forma qual ele se conduz, e ele consegue repelir as pessoas, né? Então, assim, não necessariamente essas coisas são de vidas passadas, porque você tem um grupo muito grande de pessoas que são repelidas por esse rapaz, né? E o espírito Miramês, ele fala o seguinte: a verdadeira fonte da simpatia não é precisamente a recordação de vidas anteriores. Ela pode advir de analogia de ideias. São pensamentos compatíveis que se entrelaçam uns aos outros, servindo de canais para a amizade. No entanto, quando os laços são mais fortes, isso é prova de que pode ser de uma vida passada. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente
se atribuem ao acaso não serão um efeito de uma certa relação de simpatia? Né? A resposta dos espíritos: entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceste. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendeis melhor. Então aqui, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão um efeito de uma certa relação de simpatia? Quer dizer, nós temos aqui essa questão, como os espíritos colocam, do magnetismo, né? Nós muitas vezes somos, atraídos ou repelidos pelos nossos pensamentos, por essas vibrações. Se eu estou vibrando no bem, se eu estou tendo certas vibrações a qual outras pessoas também estão vibrando, é claro que nós vamos ter uma aproximação disso, né? E no caso de pessoas que não são simpáticas, vai haver uma repulsa em relação a isso, né? Como ele coloca, o magnetismo é o piloto desta ciência, né? E aqui o comentário, né? Nos encontros que se dão com as pessoas, e dentre as quais se manifesta uma profunda simpatia, são espíritos afins que carregam os mesmos ideais, na qualidade de vibrações análogas. Quer dizer, os dois estão vibrando de forma muito parecida. A força que move tudo é o magnetismo, força piloto que forma um ambiente para esses encontros saudáveis, que podem ser também, e quase sempre são, ligações de vidas passadas, né? Nós também podemos ter isso como ligações de vidas anteriores, mas é como lá na primeira questão, na 386, nós não vamos reconhecer. Nós vamos nos sentir bem, mas isso, com nossos estudos, nós podemos até ficar nessas dúvidas, né? Será que foi de uma vida passada? Mas eu acho assim, não importa. O que importa é que eu estou uma pessoa qual está no mesmo nível de vibração que eu estou, e se eu estou vibrando no bem, a gente procurar esse crescimento, se ajudar mutuamente, para que a gente possa nos desenvolver e chegarmos mais rápido, né, a um planeta melhor do que esse, não de provas e expiações, né, que a gente possa já dar o pulo para a regeneração. Na realidade, é todo um trabalho que nós estamos fazendo de ter esse entendimento de como nós estamos vivendo, quem são esses espíritos que estão ao nosso lado, a gente poder entender o que é uma coisa, o que é outra, e podermos ter esse crescimento, né? O espiritismo, a doutrina espírita, é uma alavanca muito grande para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, se nós estamos aqui utilizando do nosso tempo para o estudo doutrinário, que a gente possa ter o maior aproveitamento possível, né? A gente poder pegar o Livro dos Espíritos, assistir a palestra, reler, porque muitas coisas às vezes são passadas, né? E nem tudo às vezes dá um certo entendimento. Então, nós temos o livro, tá à nossa disposição, para que a gente possa também sentar, estudar e entender, né? A gente já tem uma ideia a qual alguém já deu uma explanação. Então, assim, é importante da gente reler todas as questões. A 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Quer dizer, é o mesmo processo dos simpáticos, né? Só que
eles se atraem. No caso dos antipáticos, a gente vai se reconhecer e não vão nem se falar, porque a nossa divergência de pensamentos, né, as nossas vibrações são completamente diferentes. Só isso já nos dá uma repulsão. Isso pode vir de uma vida anterior ou não, pode ser de uma vida atual, que nós passamos a conhecer aquele espírito e assim não tivemos não somos simpáticos àquela pessoa. Foi como eu coloquei desse rapaz lá do serviço. As pessoas se afastam dele. Então, assim, uma dificuldade que ele tem, ele carrega com ele pensamentos muito negativos. Todas as falas que nós estamos ali são sempre de forma negativa. Nada tem de bom. Sempre traz sempre o pior de qualquer coisa, né? Ele nunca consegue ver o lado positivo das coisas. E com isso, as pessoas se afastam, né? Então, assim, é como está sendo colocado. Pode ser de vida anterior? Pode. Mas nesse caso específico que eu estou trazendo, como ele não se relaciona de forma satisfatória com as pessoas, né, de todo o grupo lá do meu setor, fica difícil, né? É uma pessoa realmente que necessita de muita ajuda, né? E o Miramês fala o seguinte: a repulsão instintiva de uma pessoa para com a outra é antipatia que vem do passado ou, igualmente, instinto com diferenciação na sua estrutura intrínseca. Quer dizer, a pessoa já é dessa natureza de vir dessa forma. Então, pode ser alguma coisa vindo do passado ou a forma mesmo daquela pessoa pensar e acaba realmente criando uma antipatia pelos outros, né? A 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Os espíritos dizem o seguinte: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, vocês vejam que, né, os espíritos colocam, Kardec pergunta se é de natureza má a questão da antipatia. Então, a resposta dos espíritos, eles explicam o quê? Nós temos divergências de pensamentos. Então, com essa divergência de pensamentos, o que ocorre? Nós não vamos nos simpatizar, simplesmente podem ser duas pessoas boas, mas que não pensam da mesma forma. É apenas isso, né? Só que essa antipatia, de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, ela vai sumindo, ela vai desaparecer, porque toda a questão de antipatia ainda é um sinal de inferioridade que nós temos, porque nós não conseguimos aceitar ideias diferentes da nossa. Nós ainda não compreendemos que aquele espírito que nos é antipático, muitas das vezes ele está necessitando de ajuda, né? Então, assim, que nós possamos, através dos nossos estudos, ter esses esclarecimentos, né? Aí eu trago aqui também do Miramês, né? A antipatia é um sinal de inferioridade.
E os espíritos puros não a têm de modo algum, porque eles já são puros, eles já se libertaram de todas as dificuldades que nós ainda temos, né? Por respeitarem os direitos alheios. Cada qual tem o direito de pensar como queira. Não se é necessariamente espírito mau, só por pensar diferente dos outros, né? Então, a gente pode ter essa ideia, né, em relação a isso, que nem sempre esses pensamentos são, vamos dizer assim, nós não somos espíritos maus, né? Simplesmente pensamos de formas diferentes. Mas que essa inferioridade, como ele coloca aqui, ainda é uma questão de inferioridade que nós temos que ter um crescimento em relação a isso, né? 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? E os espíritos nos respondem: numa e noutra indiferentemente. Quer dizer, a antipatia pode ser criada em qualquer um deles, né? Tanto no bom ou quanto naquele que ainda não é um bom espírito. Aí ele continua aqui, né? Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Então, o espírito mau já olha aquele espírito que já tem um nível melhor como sendo um espírito que pode julgar ele e mostrar verdadeiramente quem é ele, né? E ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal, né? Isso no mau espírito. O bom espírito sente repulsão pelo mal, né? Daí a origem da nossa antipatia, por saber que este o não compreenderá e porque dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimá-lo, né? Então, são posições diferentes em relação à questão de antipatia que temos um pelo outro. Pode vir de um ou de outro, né? A antipatia entre duas pessoas nasce em qualquer uma delas primeiro. No entanto, provavelmente um é sempre mais esclarecido que o outro, e por força da natureza melhorada, a antipatia deve surgir no que ainda tem a natureza mais bruta, que alimenta a inferioridade. Existe ainda casos de dívidas do passado entre duas pessoas, onde uma delas já está propensa ao perdão, né? Então é por isso que há esse crescimento, né, da gente poder chegar a poder já perdoar a esses irmãos que ainda estão mais ligados a essa condição de inferioridade, né? Então, assim, por isso que eu sempre, quando eu falo sempre da gente poder estar no estudo e o estudo levar à prática. Não adianta a gente ficar apenas na teoria. Nós temos que exercitar tudo isso que os espíritos trazem para nós, porque isso vai fazer com que nós possamos nos desenvolver, os nossos sentimentos, entender melhor que aquele espírito ainda está numa condição abaixo de nós. Se nós já conseguimos caminhar um pouco mais com os estudos, né,
Então, é um dever nosso ajudar a esse irmão, porque todos somos filhos de Deus, né? Então, de alguma forma que a gente possa ainda tentar estender a mão para esse espírito. Então, assim, as perguntas aqui terminaram, né? Então, assim, a simpatia e a antipatia depende única e exclusivamente desse campo que nós estamos vibrando, né? Então, se nós temos afinidade pelo bem, estamos sempre sintonizados, né, na parte espiritual, cuidando do nosso espírito e também cuidando do nosso corpo, que são duas coisas muito importantes, né? Cuidar de um e de outro, a gente poder realmente dar esse passo com essa ajuda que a doutrina nos traz, e poder fazer isso de uma forma de entendimento, para que nós possamos mudar muitas coisas que nós ainda temos dificuldades, né? Então, assim, a gente não pode se forçar, agora eu tenho que fazer, tem que ser assim, não. O estudo, né, nos leva a isso. Nós vamos entendendo aos poucos qual é a nossa função dentro da nossa encarnação, os passos a qual nós podemos dar. Então, que a gente possa se esforçar, possa estudar para modificar aquilo que ainda tem que ser modificado em cada um de nós. Que Deus nos ajude e nos ampare. Que assim seja, graças a Deus.